Nós mostramos aqui no Correio Manhã que o preço da bandeja de ovos está nas alturas. Se ele já era uma alternativa por conta dos preços altos da carne e do frango, comer uma proteína se torna uma missão quase que impossível para o bolso de nós pobres brasileiros. Mas a Vanessa Costa vai trazer agora uma alternativa que você, dona de casa, tem. Deixa eu voltar ao vivo com ela. Vanessa Costa já não estava dando para comer a picanha, né? Agora também não tem como comer nem o ovo bife do Oião. Qual é a opção, a alternativa que você traz para a gente, Vanessa? Olha, Jomar, quem cuida de casa, que vai ao mercado, sabe que está difícil para o consumidor. Essa semana, algumas prateleiras, inclusive aqui em João Pessoa, registraram a bandeja de ovos brancos, as 30 unidades por mais de R$20, 22, 24 até R$26, dá quase R$1 a unidade do ovo vendido ali na cartela. Isso é um aumento muito considerável, dá em torno de 40% do valor original que a gente estava acostumado a pagar. E outras proteínas ali de origem animal, como a própria carne vermelha, ao longo do ano de 2024, registraram um aumento de até 20% no valor anterior. Isso faz muita diferença na feira da família. E hoje a gente veio trazer uma alternativa com a nutricionista que vai explicar para a gente sobre a proteína de soja. Ela não só uma questão financeira, como também é uma alternativa ao consumo de origem animal, que é algo também bem discutido na nossa sociedade. Aqui a gente tem exemplo da proteína de soja, essa daqui é um exemplo específico, ela precisa ser hidratada, mas existe o grão também, que tem outro formato que a gente encontra nas prateleiras. Mas primeiro, financeiramente, Maraísa, bom dia. Em relação ao custo, realmente vale a pena uma vez ou outra na semana investir na proteína de origem vegetal para ali tatear um pouquinho, mapear um pouquinho, diminuir os custos do bolso? Bom dia. Bom dia a todos. Então, gente, vai valer a pena, porque a soja ela vai render bastante, né? Então, se você comprar aí 1 quilo de soja, você vai ver que ela quase vai dobrar de tamanho quando você for fazer o seu preparo. Você vai hidratar, é uma alternativa. Nem todo mundo gosta, mas preparando ali de um jeitinho mais específico ou com alguns temperos, a gente consegue trazer um sabor, né? Então, hoje tem vários tipos. Tem ela em grãos, tem assim, parecido um pedacinho de bife para quem quer ter aquela sensação, porque não adianta procurar o gosto da carne na soja, porque não vai ter, certo, gente? E hoje há algumas alternativas também, que eles também já vendem elas temperadas, né? Que aí já facilita um pouco. Lembrando que a soja, para que você tenha todos os benefícios, ela precisa ser não transgênica, né? Ela precisa ser orgânica, que sim, ela vai ser saudável. Para a gente ter uma ideia nutricional, salvo engano, 100 gramas de peito de frango, por exemplo, pronto, tem em torno de 20 gramas de proteína ali no valor nutricional. Quando a gente faz esse comparativo com a proteína vegetal, essa quantidade muda para a gente ter uma noção de quanto se alimentar também nas principais refeições? Então, a soja, ela é de origem vegetal, mas ela tem muita proteína. Então, em 100 gramas de soja, ela também vai ter 20 e alguns pouquinhos de proteína. Vai ter, eu acho que 23, se não me engano. Então, vai ser uma substituição inteligente também. Então, vai ter sim uma quantidade boa de proteína nesse alimento. Entre as proteínas vegetais, ela é uma das que tem mais. Em quantidade, né, Maraísa? Mas a gente relembra também em questão de quem não se alimenta mesmo de produtos de origem animal ou de proteína animal, ou consome com restrições, ou consome menos do que as outras pessoas, se o consumo da soja pode ser diário, se tem alguma implicação negativa nesse consumo ou se é liberado? Então, hoje em dia já se sabe que a soja é saudável sendo a não transgênica. Se ela for transgênica, já é outra conversa, mas ela pode sim ser o consumo diário, né? Pessoas veganas, vegetarianas fazem uso de soja diariamente. Não tem só a soja, né, Vanessa? Então, tem outros alimentos também que a gente pode fazer a substituição, mas pode ser diário. Então, assim, eu sempre friso, converse com seu nutricionista. Às vezes a pessoa tem um problema de tireoide, então a soja pode ser que não seja tão interessante para que ela seja consumida diariamente. Mas você vai conversar com seu nutricionista e ele vai lhe orientar sobre isso.
Quando a gente pesquisa sobre soja na internet, existe às vezes um pouco de desinformação também, mas alguns aspectos que é interessante também esclarecer. Por exemplo, o consumo de soja pelas crianças ou por gestantes, ou que poderia ter a ver com alguma alteração hormonal feminina ou masculina, isso pode realmente acontecer ou são casos muito específicos? Então, a soja não sendo a transgênica, a orgânica, já tem hoje muitos estudos que falam que ela não faz essa alteração, né, no desenvolvimento da criança. A gestante pode consumir, é um alimento seguro, mas ela não sendo transgênica. Então, pode sim, mas sempre tendo cuidado de conversar com o seu profissional. Com certeza. E como a soja não é tão habitual no nosso dia a dia, não é comum que a gente vá num restaurante, num self-service e tenha soja servida à mesa. A gente tem um dos tipos aqui, se você puder explicar qual é esse tipo de proteína vegetal da soja, por que ela está em pedaços, quais são os outros que a gente encontra no mercado também? Então, essa daqui, eles fizeram tipo uma mistura de soja, de ervilha, de quinoa, para que ele ficasse um pouco nesse formato. Então, quando ele fica sequinho, fica assim. E aí a gente vai hidratar. E aí quando a gente hidrata, a gente vê o tamanho que esse pedacinho fica. Fica quase um bife mesmo grandão. Então você faz a hidratação antes de consumir. E aí você vai fazer ele grelhado, né? Com alho, cebola. E aí você pode colocar outros temperos. Mas essa é uma composição muito interessante porque ainda aumenta mais a quantidade de proteína que vai estar disponível nesse alimento. Ok, muito obrigada. E além dessa opção, também existe aquela soja em grão, que no preparo fica semelhante a uma carne moída, por exemplo, tomando as devidas proporções, né? Então, lembrar sempre, na hora de comprar a soja, se você achar que vale a pena financeiramente ou realmente está com alguma restrição em relação à proteína animal, é importante perceber se não é transgênica, para que isso não cause danos à saúde e também ter atenção ao preparo. Preparar de forma carinhosa, hidratar bem essa proteína vegetal para que ela fique mais palatável, tenha um sabor mais agradável, mais próximo do que deve ser, sempre temperar e também trazer ali opções. Não precisa ser a proteína vegetal pura, você pode misturar ali num macarrão, fazer a bolonhesa de soja, outro bolinho e tudo mais. E a gente relembra, né? Tá realmente difícil o preço para o consumidor, o ovo tá caro, proteína animal tá cara, não tá fácil, não tá ninguém sorrindo no mercado, mas fica a opção vegetal, tanto financeiramente como também para quem tem restrição aí à alimentação com proteína de origem animal. Jomar, fica a dica para quem nunca provou também, é uma oportunidade, de repente preparar, quem sabe você não gosta, né? Sempre bom inovar, trazer opções diferentes para a nossa mesa, para o nosso dia a dia, aqui no Correio Manhã. Volto com você, Jomar. Ok, obrigado, Vanessa, obrigado a nutricionista. Olha a carinha de tristeza do ovo, rapaz, olha a carinha do ovo. Tá triste, coitado. Até o ovo tá chorando, porque tá difícil, viu, minha gente? Tá difícil. Olha, nem picanha, nem ovo. Agora a opção é a carne de soja, daqui a pouco nem a carne de soja, né? Porque tudo está subindo.